Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso do Ato dos Apóstolos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 20, vamos dividi-lo pedagogicamente em duas partes. Hoje vamos estudar do capítulo 20, versículo 1 a 16, e no próximo encontro nós damos continuidade a esse capítulo 20. Lucas utilizou aqui de várias fontes, isso é muito perceptível. Dentre essas fontes aqui ele usou o diário de bordo da tripulação. Lucas possivelmente não está nessa viagem. Aqui levanta aquela questão se Lucas é ou não o médico que o Paulo sempre cita. Ele vai usar sempre aqui a primeira pessoa do plural, nós fomos, nós fizemos, mas ele não cita o nome dele, o que dificulta essa reflexão. O fato é que ele está usando um diário de bordo da comunidade que viajou com Paulo. Aqui nós vamos ter nesse capítulo 20, na primeira parte, o registro mais antigo, um dos mais antigos da celebração eucarística, nós vamos ver daqui a pouco. Um outro ponto importante desse capítulo 20 é a percepção de que Paulo ele sempre passa nas comunidades para fortalecê-la, ou fortalecê-las, né? Como ele na volta à Macedônia. Isso está muito presente naquilo que já está escrito no próprio Atos, no capítulo 18, versículo 23, que o Paulo fortalecia as comunidades. O Paulo passará aqui 3 meses em Corinto. Duas hipóteses são muito possíveis. A primeira é porque ele chegou no inverno, e no inverno as embarcações não saem. Nós sabemos disso porque lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 16, versículos 5 a 6, ele fala que chegaria possivelmente em Corinto no inverno. Então é possível isso. Outro motivo, outra hipótese são os problemas que a comunidade passa nesse momento, como os partidos que estão aflorando na comunidade, partido de Cefas, Apolo, e o Paulo pode estar aí tentando minimizar essas situações. A princípio era para o Paulo sair de Corinto, de um porto bem próximo, né, chamado Crenceia, só que nós sabemos que não sai daí. O autor aí, o Lucas, vai dizer que os judeus estão armando um complô para com Paulo. Nós não sabemos que complô é esse. Possivelmente está ligado à coleta que Paulo está pegando das comunidades. Vamos fazer essa reflexão depois. E o Paulo então ele volta novamente para Macedônia, e de lá que ele vai partir aos poucos até chegar em Jerusalém. Lucas vai terminar inclusive esse versículo 16, lá 15, 16, dizendo que o Paulo ele desejaria passar Pentecostes em Jerusalém. Então vamos aqui o texto. Nós estamos mais ou menos no ano 58 depois de Cristo. O texto começa retomando Atos 19, 22, quando Paulo pega 2 discípulos dele e envia à frente a Macedônia, possivelmente para pegar a coleta que ele vai enviar à comunidade de Jerusalém. Essas coletas são sempre registradas aí em Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Os discípulos são Timóteo e Erasto, que vão à frente então para Macedônia. O Paulo então ele vai depois com um grupo para Macedônia, como eu falei, para fortalecer essas comunidades, e depois chega até Corinto, fica 3 meses em Corinto. Já levantamos as 2 hipóteses por que disso, mas o mais interessante aqui é observar que os discípulos que o Paulo está com ele, né, os discípulos que viajam com Paulo, são possivelmente líderes das comunidades, porque o Atos cita o nome de onde eles são. Possivelmente estão fazendo uma escolta, devido ao dinheiro que o Paulo está levantando, eles estão fazendo uma escolta para a segurança do Paulo. Quem são esses discípulos levantados? Em número de 7. O 7 aqui pode também ser simbólico, né? Já falamos 7 como símbolo de Deus, das coisas de Deus. Sópatro, líder possivelmente de Bereia. Aristarco II da Tessalônica. Gaio de Doberes e Timóteo. Além de Tíquico e também aí Trófimo. Os dois, ambos aí da Ásia. O Paulo, ele vai, depois desses 3 meses, ele vai enviar o Tíquico e o Trófimo à frente para Troade, tá? De novo, possivelmente para organizar a viagem ou coletas da comunidade. O grupo, parte dele vai ficar em Filipo, vão celebrar a Páscoa em Filipo, tá? Ali em Filipo. Depois eles vão partir do porto de Neápolis para aí a cidade de Troade, onde o grupo todo vai, né, se reunir novamente. Um dado importante aqui é que na cidade de Troade, então, a partir do versículo 7, nós temos a narração
uma das mais antigas, sobre a fração do pão, sobre o quebrar o pão, sobre a Eucaristia. Um dado importante é que nós estamos aqui no terceiro andar de uma casa, o que mostra que o cristão possivelmente era rico, embora também essa denotação meio perigosa, porque antigamente morar no alto não quer dizer que você era rico, mas de qualquer forma é possível que esse cristão seja rico. Ali está acontecendo a celebração, Paulo se delonga na pregação, ele vai aí já por volta de meia-noite, um jovem de nome Eutico cai da janela, é tido como morto. Paulo diz que não está morto, ressuscita aqui o Eutico e continua aí a pregação até no outro dia, é uma longa pregação. Mas o importante é que não é pregação. O importante é entender que Lucas está fazendo duas comparações importantes. Primeiro, comparando Paulo com Pedro. Porque Pedro, lá no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, ele vai também fazer a ressurreição de uma jovem, né, de uma menina. Então Paulo também é equiparado aqui à mesma missão petrina. Se Pedro é o missionário para as comunidades judaicas, Paulo é missionário para a comunidade gentílica. Isso é um ponto importante. E segundo, o Paulo está sendo comparado ao próprio Jesus. Jesus, antes de ir para Jerusalém e morrer, ele faz aí uma ceia eucarística, uma despedida com seus discípulos. O Paulo está fazendo a mesma coisa. Então, o Lucas está comparando aí o trabalho missionário de Paulo ao de Jesus. E ambos, né, têm aí em Jerusalém seus momentos críticos. Jesus morre em Jerusalém, Paulo será preso em Jerusalém. Então, Lucas pode estar fazendo essa comparação entre Paulo e Jesus. Mas outra mensagem importante. Ao celebrar a Eucaristia, Paulo ressuscitar um jovem, quer dizer que a Eucaristia é vida. Então, ou seja, atrás da Eucaristia está uma comunidade que não morre, é uma comunidade viva. Nada mata essa comunidade. A Eucaristia como símbolo, como expressão da vida. Celebrar a Eucaristia é celebrar a ressurreição de Cristo. Nesse jovem está a metáfora do próprio Cristo ressuscitado. Então presta muita atenção nesse texto, que é muito bonito essa situação. Eles partem então de Troade para Assos, tá? Os discípulos vão de barco, Paulo vai a pé, e vão se encontrar todos depois na cidade de Mitilene. Dali eles partem para Mileto. Eu estou deixando o mapinha para vocês ir acompanhando a viagem do Paulo. O Paulo não passa por Éfeso, o Lucas simplesmente narra que ele queria chegar logo até Jerusalém para celebrar o Pentecostes, mas o que está acontecendo de fato é que o Paulo talvez esteja receoso de parar em Éfeso por causa daquela questão da deusa Ártemis, que já narramos no outro vídeo. Então Paulo, para evitar a cidade de Éfeso, ele parte direto então de Mileto para Jerusalém. E em Jerusalém nós vamos ver no próximo capítulo, vai começar vamos dizer assim, a caminhada do Paulo para a prisão, até mesmo a chegada de Roma. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa.